Talvez você já tenha se perguntado por que que o planeta que está lá no céu, Mercúrio, ele está retrógrado, ele influencia na minha vida diretamente, e por que que eu sinto as influências desse planeta na minha vida e em todos os outros planetas. Como que eu posso usar a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento e posso trabalhar na minha evolução como um indivíduo e olhar para mim com mais respeito, com mais carinho, com mais reciprocidade com aquilo que de fato eu sinto. O meu nome é Anderson Ferreira e a minha intenção aqui é trazer para você uma astrologia é, com um olhar um pouco mais filosófico, mas também uma maneira mais prática de trazer para você como que você pode estar usando a conversa que estava no céu no momento que você nasceu, que existe de uma maneira subjetiva aí dentro de você, de uma maneira mais prática. Então, assim, para que a gente não olhe a astrologia tão distante da minha realidade, para que eu possa olhar a astrologia na minha vida real, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, no meu convívio com a minha família, na minha performance como indivíduo, como que eu me torno um ser humano melhor para mim mesmo. Porque, assim, o estudo do meu mapa natal é um olhar profundo com os olhos da verdade para mim mesmo. E eu olhando para mim, eu consigo olhar os meus defeitos, as minhas qualidades, me transformar como ser humano e viver o potencial que eu tenho para viver aqui neste planeta. Se você gosta desse tipo de temática, como que você vai desvendar tudo isso? É só você se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo e eu prometo que eu vou me esforçar bastante para a gente entender um pouco mais essa linguagem tão maravilhosa dos céus e que pode nos ajudar muito aqui neste planeta. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é astrologia, né? E eu gosto assim muito de falar sobre astrologia e trazer a astronomia também para que a gente não infantilize o olhar que a gente tem para a astrologia. Porque com o decorrer dos anos, a astrologia ela foi separada da astronomia, era uma ciência que andavam juntas, inclusive a astrologia é a mãe da astronomia. Porém, com o passar dos anos e com uma série de acontecimentos que eu não vou trazer aqui agora, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas é importante que você saiba que elas eram uma ciência que elas andavam juntas e elas foram separadas com o tempo. E a astronomia hoje ela é vista como uma ciência exata, uma ciência séria, e a astrologia ela é vista como a parte mística, esotérica, a parte não tão séria, a parte do pode ser que sim, pode ser que não. Hoje, a astronomia ela é vista como a ciência de magnitude, de distância, de velocidade, de massa. A ciência que eu consigo avaliar pelo telescópio, por exemplo. Então, a gente costuma dizer que a astronomia ela é a ciência objetiva e a astrologia ela é a ciência subjetiva. Então, assim, o levantamento do meu mapa natal é um processo astronômico. Por quê? Porque hoje, por exemplo, hoje o Sol está no signo de Áries, a Lua está no signo de Escorpião e a Vênus está no signo de Touro. Como que eu sei disso? Isso é um processo astronômico, porque eu consigo ver através do telescópio, consigo ver através dos instrumentos que hoje nós temos disponíveis, onde que esses planetas estão de uma forma exata. Então, por isso que a astronomia ela é exata. Então, o Sol ele está no signo de Áries, não tem como mudar. Eu consigo visualizar isso. Porém, a interpretação desse levantamento desses dados é um processo astrológico. Então, o levantamento do meu mapa natal no dia que eu nasci é um processo astronômico e a interpretação dessa subjetividade que eu vou encontrar dentro do meu mapa natal é um processo astrológico. É importante também que você saiba que se você quer estudar astrologia, você precisa entender sobre as linguagens que vão acontecer dentro da astrologia, né? Então a gente não estuda apenas um signo, nós não somos apenas um signo. Então, digamos que, eu sou pisciano e eu não sou só isso. No momento que você nasceu, o céu ele estava todo em movimento, os planetas estavam em algum lugar. Então, dentro da astrologia, a gente vai encontrar a interpretação desses planetas, a gente vai encontrar as casas astrológicas, a gente vai encontrar os aspectos também, que o que são os aspectos? São as conversas que esses planetas fazem um com o outro, para que a gente consiga entender de uma maneira mais precisa. Porque às vezes eu olho existem pessoas que só conhecem o signo solar, e ela fala, mas eu não me identifico com esse signo. Exatamente, porque talvez você pode ser ariano, por exemplo, porém você tem outros planetas, você tem outras posições em outros signos que vão fazer você ter sensações diferentes de que um ariano ele teria, entendeu? É por isso que é importante que você olhe seu mapa natal. Bacana também que a gente fale da astrologia de uma maneira que ela é muito exata e muito perfeita. E ela reflete, na verdade, quem nós somos. Então, quando eu vou olhar para o meu mapa natal, eu preciso me desligar dessa maneira infantilizada que eu tenho sobre a interpretação do mesmo.
Por exemplo, eu sou assim porque o Mercúrio estava retrógrado quando eu nasci. Mas eu sou assim porque eu tenho Vênus em Áries. Essa forma infantilizada que nós temos da astrologia não é uma maneira mais segura, não é um caminho mais seguro para que a gente chegue numa resolução de autoconhecimento. Porque assim, eu tô partindo do ponto de vista que você está vendo este vídeo porque você busca autoconhecimento dentro da astrologia. É porque você está querendo entender como que funciona a conversa desses planetas dentro do seu mapa natal. Então, para que a gente entenda de uma maneira adulta e tenha esse autoconhecimento, é importante que a gente separe esse sentimento de culpa, de querer culpabilizar o planeta por aquilo que eu sou ou por aquilo que eu vivo. Então, assim, vou contar para vocês aqui. Muitas das questões que eu vivia dentro dos meus relacionamentos, eu culpabilizava Vênus em Áries. Eu tenho Vênus em Áries. E eu falo, mas é porque eu tenho Vênus em Áries. E a Vênus em Áries, ela é assim. Não é a minha culpa. A culpa é da Vênus em Áries, não é mesmo? Isso é uma visão muito adoecida, uma visão muito infantilizada do seu mapa natal. Porque assim, Áries, ele é o signo do início, né? Ele é um signo de fogo, então ele tem muito esse desejo de iniciar as coisas, de fazer, tem muita iniciativa, tem muito desejo, ele vai atrás daquilo que ele quer. Porém, Áries experimenta muito uma sensação de quando ele conquista algo, ele já não tem mais tanto interesse assim, já não fica mais tão interessante. Ele é bom em iniciar processos, porém dar continuidade, coisas a longo prazo para Áries, pode ser um desafio que ele enfrente. E aí o que acontece? Quando a gente olha para o nosso mapa natal de uma maneira adoecida, a gente acha que é assim mesmo. Quando a gente amadurece esse olhar, a gente consegue entender, por exemplo, Áries ele tem essa tendência, então como que eu faço para amadurecer dentro das questões ligadas a Vênus, dentro das questões ligadas a Vênus em Áries? Como que eu posso estar amadurecendo isso dentro de mim para que eu tenha mais saúde dentro das minhas relações? Porque assim, quando eu olho para o meu mapa natal, quando você olha para o seu mapa natal, não é que você está sendo influenciado a ser assim. Quando você olha para o seu mapa natal, você está olhando para o seu espelho, você já é assim. Indiferente, você já é assim. Então, dentro das minhas relações afetivas, eu tenho essa natureza mais ariana. E isso eu posso olhar com um olhar maduro ou eu posso olhar com um olhar adoecido. Isso vai muito do olhar e da vivência, do autoconhecimento que você tem sobre aquele planeta e sobre aquela posição dentro do seu mapa natal. Por isso que é importante que você pratique esse autoconhecimento. É importante que você desenvolva essa capacidade de olhar com maturidade as posições que têm realmente dentro do seu mapa natal. Porque eu digo assim para você, mergulhar dentro de si, se olhar com verdade, olhando a sua luz, a sua sombra, os seus defeitos e suas qualidades com maturidade e reconhecer a necessidade de mudança, é um ato de coragem. Só quem realmente tem coragem é capaz de olhar para si dessa maneira tão verdadeira e dizer, eu preciso mudar isso. Essa é uma maneira adoecida de mim e que eu preciso transformá-la. Então, esse foi um vídeo rápido para que a gente pudesse desvendar um pouco sobre o que é essa astrologia e como é a abordagem que eu quero trazer aqui para vocês, da astrologia que eu trabalho, da astrologia que eu atendo as pessoas, e é essa astrologia que eu quero trazer para vocês também. Uma astrologia onde eu vou te convidar a olhar para o mapa natal com mais respeito, com mais carinho, e a gente olhar para esse lado que talvez não seja tão bom, esse lado que me impede de ter progresso, né? Porque existem alguns aspectos no céu que são... O que são esses aspectos que me trazem bloqueios? São coisas que às vezes eu não consigo perceber, são ações destrutivas que eu tenho comigo, que eu tenho para com o outro também. Então, assim, existe muito. Então, eu vou trazer aqui dentro de uma conversa alguns aspectos, vou trazer planetas, interpretações de planetas nas casas. E, assim, eu gostaria que você comentasse, que você interagisse comigo, porque eu também não me sinta falando sozinho, né? O que você gostaria de entender dentro da astrologia? Se você gostaria de entender qual aspecto você gostaria de entender? Se você quer falar sobre o planeta, que planeta você quer que a gente inicie a nossa conversa? Se você quer falar sobre sinastria, o que você quer entender de astrologia? Para que eu possa trazer para você e a gente tenha uma coisa mais orgânica, né? Que eu não fique simplesmente gravando vídeos e enfim. Então eu espero que eu possa ter esclarecido para você o que pode ser astrologia e como que a interpretação e o entendimento do seu mapa natal pode ser, assim, de extremos fundamentos positivos para que você evolua como ser humano e que você tenha mais paz, que você tenha mais alegria e que você viva o seu real propósito. Então, se você gosta desse tipo de assunto, não esquece de deixar o seu like se foi bom para você e a gente se vê na próxima.